A adoção à brasileira é crime previsto na lei, dar parto alheio como próprio. E acaba tendo uma repercussão grande no âmbito civil. Hipoteticamente, doutor, uma família que se vale disso, faz uma adoção à brasileira, e depois a mãe natural, a mãe biológica, vai pleitear alguma vantagem pecuniária na esfera patrimonial, por exemplo. Acaba trazendo uma confusão no âmbito civil também de grande magnitude, não é? Não há dúvida. Por isso que se recomenda sempre que, aliás, a adoção é judicial, ela é sempre feita em juízo, né? Ela tem que ter a chancela do juiz. O que acontece muito aqui no Brasil também é a chamada adoção intuito personae. É aquela em que a mãe escolhe os pais do seu filho. Isso é legal? É absolutamente legal. A mãe pode escolher uma pessoa a quem destina seu filho. E onde entra o Estado juiz nessa história? O Estado juiz fiscaliza se esse contato foi honesto e se essa família que recebeu a criança dá conta do recado. Se esses dois requisitos estiverem presentes, o Estado juiz tem que simplesmente homologar, sancionar aquela adoção. Não se justifica, a meu ver, de forma alguma, tirar a criança dessa família sob o pretexto de que essa família não está inscrita no cadastro de adotantes. Infelizmente, isso acontece e os tribunais têm reformado inúmeras decisões nesse sentido. É que acaba não atendendo o próprio interesse do menor. Exatamente. Já está colocado, a mãe às vezes conhece a família, já sabe que vai cuidar bem. Exatamente. E outra, a criança já está bem, né? Se a mãe entrega para aquela família, o Estado, o juiz, tem que ver se aquela família é boa. Se é boa, não tem que perquirir outras coisas. É claro que tem que investigar se não houve compra rápida de criança, coisas do gênero. Mas se a entrega foi honesta, e se a família atende ao interesse da criança, não há justificativa legal para se retirar essa criança. Alguns invocam o famoso cadastro de adotantes. Aí cabe uma explicação que eu reputo muito importante, muito importante. O Estatuto da Criança fala que toda comarca tem que ter uma lista de adotantes e uma lista de crianças adotáveis. Mas não diz, em lugar algum, que só pode adotar quem está cadastrado. E essa é a confusão que, às vezes, muitos magistrados fazem. Exigem que o adotante esteja cadastrado, quando a lei não exige. É claro que ele tem que verificar se esse adotante responde ao interesse da criança. É claro que o cadastro é muito bom para aquelas crianças que são entregues ao juiz para ser colocado em uma família. Agora, erigir o cadastro à condição da ação, a meu ver, é um absurdo muito grande e os tribunais têm reformado essas decisões. E eu diria mais, existe um fundamento constitucional nisso. A Constituição diz que é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade a convivência familiar, o direito à convivência familiar. Então, a Constituição impõe ao Estado que assegure a convivência familiar com absoluta prioridade. Não é qualquer prioridade, é absoluta. Então, não pode o juiz condicionar essa adoção a um cadastro. Estaria indo contra a Constituição. Se a Constituição fala, assegure com a prioridade absoluta, como é que você chega para alguém e fala, desde que você entre na fila? Esse é um argumento que até hoje ninguém me refutou. E é um argumento absolutamente jurídico, sem contar do ponto de vista humano, né? Não tem sentido algum você retirar de um casal que está cuidando muito bem de uma criança, retirar a criança desse casal só porque ele não entrou na fila dos pretendentes. Realmente, infelizmente, essas decisões que não têm, sobretudo, bom senso e nem amparo jurídico, infelizmente, às vezes acontecem, mas, graças a Deus, os nossos tribunais estão aí com sensibilidade para colocar as coisas nos seus devidos lugares e, sobretudo, atender aos superiores interesses da criança, que esse é o princípio fundamental. O bem-estar da criança é o princípio fundamental nesse tema de adoção. Tá certo. Doutor Augusto, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade abordando um tema muito importante, adoção, e a campanha da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que é Mude um Destino, que vai ser capitaneada aqui em São Paulo pelo Dr. Antônio Augusto. Dr. Antônio Augusto, antes de a gente entrar propriamente nessa campanha que é maravilhosa, uma campanha que tem tudo para realmente conscientizar a sociedade civil da importância do Instituto da Adoção e principalmente das crianças que estão abandonadas, queria que o senhor nos privilegiasse um pouquinho mais com esse conhecimento técnico do senhor. É possível, por exemplo, reverter um processo de adoção? A adoção é irrevogável. Isso é um princípio fundamental. Por quê? O que é adotar? É perfilhar. Você tem um filho, não volta atrás. Filho é filho. O filho por adoção é igualzinho ao filho biológico. Não existe qualquer discriminação. A Constituição proíbe qualquer discriminação. Então, a adoção é para sempre. O que acontece, às vezes, na prática? Já aconteceu, eu, como magistrado, enfrentei diversas vezes essa situação. O casal adotou regularmente, tudo bonitinho, o casal era bom. Depois de um certo tempo, o casal realmente se mostrou despreparado para continuar com a adoção e vem ao fórum querendo devolver a criança. Isso é um absurdo, não existe isso. Por outro lado, como é que o juiz vai impor ao sujeito, à pessoa, ao casal, de continuar com aquela criança se não existe amor? Essa é uma grave indagação que a justiça se faz nessas ocasiões. Como resolver? Em determinados casos, é possível destituir do poder familiar aqueles pais por adoção e a criança se torna novamente abandonada para ser colocada numa outra família. É claro que é um processo delicado isso, envolve muito tato, muita cautela, muita assistência, inclusive psicológica nessas circunstâncias, mas é um fato que acontece. Então, você não pode reverter aquela situação de adoção, você não pode cancelar a adoção, ela é irrevogável. Mas numa hipótese dessa, o juiz destitui do poder familiar aqueles pais por adoção e coloca a criança em outra família. É claro que isso é viável se trata de uma criança pequena, ainda adotável, né? Mas existem casos de adolescentes que são rejeitados pela família, mas a adoção permanece. Mas são situações extremamente delicadas. E acaba gerando aí uma sequela na criança. Muito grave, muito grave. Quem se dispõe a adotar tem que ter uma disposição para ver naquela criança simplesmente um filho. Simplesmente filho. Não existe filho adotivo e filho adotado. Existe filho, ponto final. A origem da filiação pouco importa. Seja nascido da barriga, seja nascido do coração, é igualzinho, os direitos são os mesmos. Há um convívio, por exemplo, no processo de adoção, explicando um pouquinho para o nosso telespectador, não é uma coisa simples, né? O senhor chega lá, olha, a criança está aqui, a partir de hoje você é pai. Há um processo preparatório, acompanhado de algum profissional especializado, assistente social, promotor de justiça. Há um processo anterior? O processo de adoção, o juiz chama um casal, um adotante, pode ser casal, pode ser solteiro também, depende do caso, para a adoção daquela criança. Entrega a criança sob guarda provisória e fixa um estágio de convivência. Durante esse estágio de convivência, o setor técnico do juízo, formado por psicólogos e assistentes sociais, acompanha aquele adotante, aquela integração familiar, por meio de entrevista, por meio de visita domiciliar.